Qual é o seu superpoder? Você tem consciência de quais são os seus talentos e como transformá-los em resultados? E não só resultados comuns, mas resultados fora do comum, resultados surpreendentes? Se você está curioso para saber mais sobre isso, fique ligado que eu tenho dicas muito interessantes para você. Fala pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao meu canal e hoje eu quero conversar com você sobre superpoder. Mas antes de conversar sobre esse tema, se você está chegando pela primeira vez e ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, porque semanalmente eu compartilho conteúdo relevante, prático e inspirador. Então eu quero conversar com você sobre superpoder, sobre como descobrir os nossos pontos fortes. Inclusive, parte do que eu vou conversar com você está relacionado a algumas dicas que eu já escrevi aqui e há um livro muito interessante que eu recomendo que você leia, que chama Descubra Seus Pontos Fortes, baseado em alguns estudos. Inclusive eu tenho várias dicas aqui que eu anotei para ajudar você a reconhecer o seu superpoder. Mas antes de falar sobre essas dicas, deixa eu te contar uma coisa. Eu me lembro, há muitos anos atrás, que eu estava em dúvida sobre qual carreira seguir. Eu não tinha ideia de qual faculdade fazer. Para você ter noção, eu cheguei a pensar em estudar zootecnia, que eu adorava assistir Discovery, né, aqueles vídeos de animais. Falei, pô, talvez isso seja interessante, posso seguir uma profissão por aí. Mas eu pensei em estudar publicidade, pensei em estudar psicologia e no final acabei estudando administração de empresas como minha primeira faculdade. Mas eu me lembro que nesse momento eu estava em dúvida e eu fui assistir uma palestra que falava sobre carreira. E na palestra dizia o seguinte: toda vez que você for pensar numa decisão que você pretende tomar para a sua carreira, você tem que levar em conta algumas coisas, do ponto de vista profissional. Pense em 3 coisas. Ou seja, o que você gosta de fazer, você faz bem e vão te pagar por isso? Então vamos imaginar o seguinte: imagina que você gosta de futebol, ou você gosta de ouvir música, ou de cantar. Então imagina, futebol ou cantar. Você, além de gostar, você canta bem? Puxa, eu canto, eu jogo bem. Vão te remunerar por isso? Não vão, então talvez isso vire hobby. Mas pode ser que a habilidade de cantar ou a habilidade de praticar um esporte pode se conectar com determinada carreira que você tenha, ou pode em algum momento ser resgatado como um superpoder que você tem. Por quê? Porque ou você vai fazer o que gosta, ou você começa a fazer alguma coisa e de repente você começa a fazer bem. E à medida que você começa a fazer bem, você começa a se sentir competente. Quando você se sente competente, você acaba sendo reconhecido porque alguém percebe isso em você e você automaticamente se sente útil, porque você vai aplicar aquele seu determinado talento ou habilidade em alguma coisa. E aí você começa a gostar disso. Então pode ser que o seu superpoder está relacionado ao que você adorava fazer ou alguma coisa que você aprendeu a fazer e começou a gostar e daqui a pouco você desenvolveu os seus talentos. E o que é talento? Talento é ou um dom natural ou um dom adquirido. E esse dom adquirido, ele pode vir através de treino, através do ambiente que você frequentou. Inclusive nós somos seres que carregamos uma carga genética, que influenciam em uma série de habilidades que a gente tem. Habilidades que têm a ver com habilidades motoras, cognitivas e uma série de outras coisas. Só que o meio que a gente viveu e a nossa criação influenciaram no nosso jeito de lidar com o universo, com o mundo, com as coisas, e alguns de nós fomos mais estimulados ou menos em algumas atividades. E por que eu estou contando isso para você? Porque reconhecer qual é o seu superpoder, o que você faz bem, o que você realmente tem de autoridade e potencializar isso, pode ser muito melhor do que só ficar trabalhando para melhorar aquilo que você não é bom. Claro que olhar para os seus gaps, ou seja, para as oportunidades de melhoria, e trabalhar para resolver é interessante, porque isso pode te atrapalhar ou pode virar um seu ponto forte no futuro. Mas reconhecer qual é o seu superpoder é fundamental. E se você não tem clareza sobre o seu superpoder, isso pode estar relacionado, puxa, eu domino muito a capacidade de comunicação, eu domino a capacidade de abrir frentes de negócio, de empreender, eu domino a capacidade de conhecer o mapa do mundo e eu entendo muito sobre países, sobre cultura, sobre viagens. Pode ser que seu superpoder está relacionado a isso. Ou a um conhecimento que você tenha, ou a uma habilidade,
ou uma determinada visão que você tem sobre alguma coisa. Isso pode ser uma habilidade mais comportamental, que é chamado de soft skills, muito no mundo corporativo, ou até mesmo hard skills, são habilidades técnicas, né? O pessoal usa esses termos em inglês aqui no Brasil, mas para trabalhar a questão que envolve habilidades comportamentais, técnicas, e você tem aquelas mais intrapessoais. Então tem pessoas que conseguem ter uma presença, conseguem ter uma calma, conseguem ter uma conexão talvez com uma força maior, independentemente do que você acredita maior. Isso é um dom. E um dom natural ou adquirido, que é um jeito de olhar, um jeito de fazer. E eu quero trazer para você algumas dicas, como eu falei, que eu anotei aqui no meu celular, que é a primeira delas, que isso me ajudou muito a descobrir o meu superpoder e meus superpoderes, porque não é só um que você tem, que é o autoconhecimento. É você olhar para dentro. Tem uma frase do Jung que ele diz o seguinte: quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. Então olhar para dentro te ajuda a fazer o quê? A despertar, porque o autoconhecimento vai te ajudar a se gerenciar, para depois você poder influenciar os outros. Feedback é fundamental. Uma vez eu vi uma frase, sabe aquelas que eu anoto no caderno, aquelas de impacto, que dizia que o feedback é o café da manhã dos vencedores. Isso quer dizer que quanto mais você tiver pessoas ao seu redor, que você pede feedback e que realmente, genuinamente, com visão, com conhecimento, e pessoas que talvez tenham mais experiência e mais visão que você, elas vão te trazer alguns pontos interessantes. Pessoas da sua família, seus amigos, colegas de trabalho. E não trabalhe o feedback só formal e passivo. Vá lá e busque feedback. Isso te ajuda a descobrir seu superpoder. Avaliações de personalidade, ou seja, você conseguir descobrir quais são os seus traços de perfil comportamental, aspectos psicológicos. Existem várias ferramentas no mercado. Eu não vou dizer aqui, né, nem o nome de nenhuma delas, porque são inúmeras ferramentas que você pode acessar. Você pode, inclusive, fazer, né, processos de coaching, mentoria, isso te ajuda. E dependendo do ambiente que você está, você pode acessar isso dentro da própria empresa que você trabalha, caso você trabalhe numa empresa. Um outro ponto são as experiências passadas, tudo aquilo que você no passado viveu, seja porque você escolheu ou porque te escolheram e apareceu a oportunidade, você foi lá e superou tal desafio e conseguiu aprender tal coisa, e de repente você descobre qual é o seu superpoder. A questão de interesses, o que você tem de paixão, como eu falei, o que você gosta, o que realmente, né, te dá brilho no olho. Padrões que aparecem na sua história de carreira, na sua história de vida, com base no que você fez. E a questão de você registrar diariamente o que você faz. Tem muitas pessoas que não se dão conta, não têm clareza sobre o que acontece com elas mesmas. Muito menos de como elas se comportam. Por quê? Porque tem pessoas que reagem ao mundo. Estão o tempo todo reagindo às coisas. E o que faz diferença não é só a situação que a gente tem, a condição. Claro que isso influencia, mas é a decisão que a gente toma de como a gente controla aquilo que depende de nós. Porque tem muita coisa que chamam nos estudos de locus de controle externo, que é aquilo que não depende da gente. Locus de controle interno depende da gente. Então eu posso reclamar porque o tempo está ruim. Tá, mas eu poderia ter escolhido estar no ambiente que tinha ar-condicionado, que estava menos calor, ou o ambiente estava mais quente, que não estava tanto frio, poderia ter me agasalhado melhor. Poderia não ter escolhido estar ali e não ter pego chuva. Mas tem gente que tem um dia ruim por fatores externos, vai justificar o insucesso com base nisso. E às vezes ela não está errada, né? Puxa, eu não consegui atingir minha meta porque X clientes cancelaram. Pô, porque o mercado está difícil. Não, peraí. Eu deveria, se eu tenho uma carteira muito concentrada ou com poucos clientes, eu deveria ter prospectado mais. Isso tem a ver com locus de controle interno. Então, reconhecer qual é o seu superpoder é muito importante. Se você é um líder, reconhecer quais são os superpoderes do seu time. O que cada pessoa do seu time tem. Ó, eu tô aqui falando de superpoder e a Alexa apareceu aqui. Não sei se apareceu aí, Esdras, no áudio. Né? Para quem não conhece o Esdras, ele está aqui apoiando, quem é responsável por captar toda essa comunicação aqui que a gente tem com você, audiovisual, toda a produção audiovisual, ele que está cuidando. Mas ela não me respondeu mais nada, então deixa eu guardar aqui o celular. Então, com relação ao nosso superpoder, se você é um líder, é importante você olhar para o seu time, olhar para as pessoas e entender o que cada um tem de melhor. Porque nem todo mundo tem a mesma velocidade de desenvolvimento e aprendizado como outras. Claro que o ideal hoje é você focar o lifelong learning, que é aprendizado ao longo da vida, e a cada vez mais
a gente busca pessoas que entendam que quanto mais elas sabem, menos elas sabem. Por quê? Porque tem muita coisa nova e a gente precisa se adaptar e evoluir com essas coisas. Então eu quero perguntar para você qual é o seu superpoder. O que você conhece, o que você sabe fazer e como é que de repente parte dos seus aprendizados ao longo da vida podem se conectar e te ajudar a fazer alguma coisa incrível. Eu fiz um curso de apresentador talk show, quando eu não falava em público, morria de medo lá atrás. Hoje, quando eu preciso falar com as câmeras, algo que eu desenvolvi lá atrás me ajuda um pouco. Mas não significa que eu não tenho que continuar desenvolvendo, pegando feedback, trabalhando. O pessoal fala, pô, você não tem medo da câmera? Tem gente que olhou pra câmera trava. Eu falo, não, eu já tô acostumado. Por quê? Porque eu treinei. E hoje isso virou o meu superpoder, a habilidade da comunicação nos mais variados contextos. Aqui, né, num vídeo pra internet, né, de conteúdo, numa apresentação, que eu tô tendo uma reunião de negócios, numa comunicação, né, entre amigos, ou até mesmo quando eu estou palestrando, aplicando um treinamento, ou criando uma experiência de aprendizagem. Esse é um dos superpoderes que eu tenho, como outros. Tenho um superpoder que é a capacidade de pegar um problema e transformar ele em oportunidade. Ó, como é que você fez isso? Durante algum tempo, eu tinha um caderno, todo dia eu acordava e escrevia o que eu queria pro meu dia, qual era a minha intenção positiva, e antes de dormir, eu respondia o que eu aprendi no meu dia. Meu dia foi uma grande oportunidade de desenvolver o quê? Essas duas últimas perguntas me focou em desenvolvimento e aprendizado. Então toda vez que tem um problema, ao invés de eu ficar passivo, eu vou lá, entendo, vejo o que eu posso aprender e eu ajo rapidamente, não só reajo. Isso me ajudou a ter uma característica mais empreendedora, tomar iniciativa e transformar problemas em oportunidades. E várias outras. Você deve ter várias. Talvez sua habilidade está ligada a cozinhar, está ligada a cuidar de alguém. E pode pegar pequenas coisas. A gente está pensando só em coisas profissionais, mas pense em coisas pessoais. E à medida que você treina, potencializa seus pontos fortes, você pode ficar ainda melhor. Pense nisso. Qual é o seu superpoder? Um grande abraço e até o próximo vídeo.